como cristãos mais autênticos para construir o reino de Deus Pai. Acompanhemos a procissão cantando o canto de número 147, quando o Espírito de Deus soprou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa saudação a todos, todas, bem-vindos, bem-vindas. Vamos participar com serenidade, com o coração aberto, para acolher a palavra de Deus, a mensagem de salvação e também neste pedido que podemos fazer a Deus, no que podemos contribuir para melhor cuidarmos bem de nós, uns dos outros, a família e também de todo o nosso planeta. O que nós podemos fazer? O que cada um pode fazer? Nesta corresponsabilidade que devemos ter, assim como Deus nos colocou neste mundo, nos ama, nos acompanha e sempre permitindo esta liberdade de cada pessoa. Abertura de coração, aberto à graça de Deus, à santificação. Vamos reconciliar-nos entre nós e com o Senhor, cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Oremos. Deus de poder e misericórdia, nós os pedimos que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos transforme em templo de sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
Que a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas um mesmo é Espírito. Há diversidade de mistérios, mas um mesmo é Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece em Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, todos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram sentar-se por uns instantes, por gentileza. Meu irmão no sacerdócio, Padre Gilberto, alegria de estar aqui, encontrá-lo sorridente, contente, recuperado já da cirurgia, animado no ministério. Isso é importante na vida do sacerdote, sempre um sacerdote feliz, ajuda na evangelização.
Um pai e uma mãe feliz ajuda também no processo educativo dos filhos. Filhos felizes também trazem alegria aos pais. Padrinhos que dão testemunho, certamente é uma segurança e um caminho, uma direção para os afilhados, afilhadas, padrinhos e madrinhas. Afilhados e afilhadas também correspondendo àquilo que foram aprendendo na catequese, certamente será a grande alegria do padrinho, da madrinha e de toda a família que está também unida a vocês, rezando. E a importância deste sacramento não é só para vocês, não é só para a catequista, não é só para a comunidade, é para a igreja toda. É para a igreja toda. Por que é para a igreja toda? Veja que após a ressurreição de Jesus, diz o evangelho que foi escolhido para este dia, ele está a indicar que os apóstolos estavam, após a morte de Jesus, eles estavam no ambiente com portas não só fechadas, mas trancadas. Muitos de vocês conhecem aquela tranca que põe por dentro, né, das portas para dar mais segurança, né? Então, as portas estavam trancadas. E aí, eles estão com muito medo. Com muito medo. E Jesus, eles estão reunidos, sim, em oração, mas com muito medo. E Jesus se coloca no meio deles. E a primeira expressão que Jesus usa, sempre é usada no início da missa, um pouco antes da gente comungar e no final da missa, de tamanha importância que tem as palavras de Jesus, naquele ambiente de muito medo em que os apóstolos se encontravam. Tudo trancado, portanto não é possível ninguém adentrar. E aí nós precisamos entender como é que Jesus se põe no meio deles. Por onde Jesus entrou? Portanto, um corpo glorificado, um corpo espiritual, um corpo glorificado, e ele se põe no meio de Jesus. Jesus se põe no meio dos discípulos. E ao se colocar, Jesus não está agora de uma forma dividida, mas ele se põe por inteiro, como estava o Verbo junto de Deus, na sua plenitude, antes de qualquer coisa ter sido criada no mundo, na sua totalidade, sem estar dividido. E aí ele mostra para que os discípulos possam compreender que é ele mesmo. Vejam as minhas mãos, vejam a minha... Quando fora transpassado, já morto, brotou sangue e água do seu lado. Jesus continuava a oferecer graças e bênçãos, e a igreja viu neste brotar água e sangue do lado, o batismo, a Eucaristia, a igreja nascente. E ele diz: olhem, sou eu. Mas antes de dizer isso, Jesus diz um dos ideais tão importante, tão desejado, certamente por todos nós. São dois ideais que nós devemos ter muito claro e pedir constantemente e desejar profundamente. O primeiro ideal é da paz, e o segundo
é o verdadeiro amor, como Jesus se manifestou ao mundo, o modo com que Jesus amou, não no nível do nosso pensar, e como era pensado lá, dito no livro dos Levíticos no Antigo Testamento. Mas esses dois ideais da paz e do amor devem ser tão desejados por todos nós, todos os momentos da nossa existência. Por isso ele se faz presente sempre, estas duas palavras se faz presente sempre na Santa Missa. E se fez presente no grande mandamento que Jesus foi insistente de amar a Deus e amar o próximo. A paz esteja convosco. Esse ideal primeiro que Jesus diz aos apóstolos, e eles então ficam contentes, ficam alegres e passam medo. Eles se sentem seguros, porque de fato reconhecem Jesus quando Jesus faz esta saudação e mostra-lhe a mão, as mãos e o lado. E aí Jesus está a dizer que eles devem dar continuidade naquilo que ele tenha realizado até o momento. E diz: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Crismandos, crismandas, esta expressão é profundamente significativa para vocês no dia de hoje, porque ao pedir o sacramento da confirmação, vocês estão se declarando maduros e adultos na fé. Quando pequeninos, o pai e a mãe, quanto antes puderam dar esta graça ao filho, à filha, indo à igreja e pedindo o batismo. E pedir o batismo significa pedir a fé, pedir a vida eterna para o seu filho, sua filha. E agora, vocês como maduros e adultos na fé, vocês assumem esta condição da missionariedade também, como foi estabelecida por Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Significa que com o sacramento da paz e naquela saudação que o bispo faz, a paz esteja contigo, e você responde contigo também na hora da crisma individual, de uma forma bem solene, cada um, vamos realizá-la. Vocês estão dizendo ao bispo que querem colaborar com o bispo, e ao dizer isso ao bispo, vocês estão dizendo à igreja que vocês querem colaborar nesta missão que Jesus confiou aos discípulos. E depois Jesus novamente diz a paz para eles, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Por isso, na oração, pedindo, invocando os 7 dons do Espírito Santo a vocês. E estes dons devem estar presentes na vida de vocês cotidianamente, porque é o Espírito Santo que vai ser enviado pelo Senhor, que vai ensinar você sempre, irá recordar sempre a vocês tudo aquilo que vocês aprenderam na catequese, naquela experiência que vocês fizeram com Jesus, que os catequistas foram fazendo primeiro eles, esse encontro com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, eles procuraram viver e transmitir para vocês. E vocês fazendo esta experiência, agora vocês devem assumir esta condição também de transmitir, multiplicar. E aqui tem uma importância significativa daquela igreja das portas fechadas iniciada, e que depois impulsiona aquilo que nós escutamos aqui, a primeira leitura,
É importante distinguir que para o Evangelho de João, tudo acontece no domingo de Páscoa, e nós escutamos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, e desdobra então 50 dias depois, o momento do Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Para o evangelista João acontece tudo no mesmo dia, no domingo de Páscoa. Cristão, pois Jesus já havia sido crucificado, sepultado, e agora ele aparece no domingo de Páscoa. E aí vamos entender essa universalidade da igreja, a missionariedade e a universalidade da igreja. Por isso, uma das coisas que nós tivemos que ficar muito atentos, eu como bispo, padre, catequista, ministro, e todos sempre no processo de evangelização, de a gente não ficar preso ao próprio umbigo, e de a gente pensar que a nossa comunidade é autônoma por si mesmo, desvinculada de tudo, porque ela só existe aqui hoje porque teve esse início lá com Jesus, e que ele concedeu essa missão aos apóstolos, e eram apenas 11, um já desertou, e de lá se expandiu então, e eles saíram pelo mundo evangelizar. E aqui também no nosso Rio Grande, no nosso município, quantos missionários vieram de fora para fazer com que a graça de Deus se pudesse, e a palavra de Deus, o próprio Jesus, pudesse ser conhecido por cada uma de vocês, e vocês então de uma forma livre, consciente, ter esta adesão a Jesus, e por isso vocês estão aqui hoje. Então não é uma comunidade isolada, desvinculada, e que nós temos que fazer o nosso aqui, tudo do jeito nosso, porque se for assim, vocês têm que devolver a palavra de Deus lá de onde veio, que não nasceu aqui e não é de vocês, não é nossa, mas recebemos. E além disso, alguém traduziu do original, estudou muito do original, lá das próprias palavras da boca de Jesus, para chegar aqui. Então, quando a gente tem esse coração aberto à universalidade, a gente se preocupa com toda a igreja, a gente se preocupa com todo o universo, a gente se preocupa com todas as pessoas do mundo. E assim a mesma missa celebrada aqui dominicalmente acontece em tantos lugares do mundo, que mesmo que eu não entenda a língua aonde eu estiver, mas eu sei do rito da missa, eu participo da missa e sei o que está acontecendo na missa, porque aprendi aqui o rito da missa, o que é a missa, o sacrifício do Senhor, e eu participo em qualquer lugar. Por isso que perpassa então a segunda leitura e também o final da primeira leitura, que as pessoas entendiam porque a primeira virtude é a paz, a segunda virtude, então, que é destacada aqui, aí então vou indo para a primeira leitura, final da primeira leitura, é o ideal do amor. Então é o amor que reina no coração das pessoas, e todos, então há um ser humano, então há amor um para com o outro, e não ódio, não raiva, não rancor, não desprezo, mas sinceramente o amor que deve brotar, assim como Jesus o fez e nos ensinou desde todo momento, desde a cruz. E Jesus concede ainda aos discípulos, aqui o último versículo que escutamos, diz assim: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. É importante entender aqui no Evangelho de João, quando a gente reflete a figura do cego de nascença. Nasceu cego, não conhecia nada de Jesus, portanto é dado a graça e ele é introduzido na comunidade, então toda a misericórdia de Deus que age sobre ele, e ele deve então seguir o caminho, e de fato, quando ele recebe essa graça da visão, ele segue Jesus e não mais o abandona, não mais o abandona.
Uma segunda indicação do próprio evangelista João, o paralítico. Há 38 anos está paralítico, significa que ele andava antes, depois ficou paralítico. Quer dizer, tinha conhecido a graça e abandonou. Caiu no pecado e não acreditou mais na misericórdia de Deus. Ficou um longo período, até que a graça novamente ele buscou, pediu, então vocês vão observando a importância do sacramento do perdão, da reconciliação. E nesse ano jubilar que é proposto para toda a igreja, de buscar a confissão, buscar esta reconciliação, de integrar quem está afastado, de integrar novamente a vida de fé. Não existe caso perdido. Não existe caso perdido. É por isso que o sacramento da reconciliação é colocado. E se você está disposto, então você pede esta graça, reconcilia-se novamente na igreja, e aquele que era paralítico deixa de ser paralítico e tem uma vida plena na graça de Deus na igreja. Uma terceira situação é aquele que é representado pelos escribas e fariseus, que em nenhum momento, radicalmente, racionalmente e de coração, não aceitam Jesus. Então toma esta decisão de não seguir os passos de Jesus. E por isso então aqui, a quem não os perdoardes, é porque não aceitam Jesus, e não serão perdoados. E aqui é uma decisão não de Jesus, não minha, mas da pessoa que não aceita Jesus. Então por si mesmo ela se autodeclara condenada, ela se autodeclara não querer de fato caminhar na graça de Deus e nem querer a salvação. Então são 3 pontos aqui importantes para a nossa vida: aquele que nada conhecia, não sabia; aquele que era, caiu, distanciou, mas retomou o caminho novamente; e aquele que sempre se coloca como a negação de Jesus, a não aceitação da pessoa de Jesus, e por isso este não terá salvação, porque ele mesmo, consciente, toma a decisão de não aceitar e não querer seguir os passos de Jesus. Caríssimos formandos, formandas, é uma decisão importante da vida, de seguir os passos de Jesus, que é esse desejo de eternidade. E se eu pecar, buscamos a confissão. Eu, você, o padre, todos nós pecamos. Arrependidos, buscamos a reconciliação, retomemos o caminho. Esta graça que é dada gratuitamente. O bispo pediu para todos os padres na missa do Santo Crisma, na Semana Santa, para que o padre colocasse aí uma indicação para toda a comunidade, cada paróquia: olha, tem um meio-dia por semana que eu estou ali para atender confissões, ou direção espiritual. Então aquele horário na paróquia, o padre está ali. Eu sei que aquele dia, aquela meio-dia, eu vou ali e encontro o padre. Então é proporcionado a graça às pessoas que desejam reconciliação. Agora, se a pessoa vem um dia, não encontra o padre, vem outro dia, não encontra, dificilmente volta a terceira vez, né? Então por isso nossa responsabilidade, né? Nós como sacerdote, esse compromisso que nós temos de cuidar sempre do nosso povo, nosso rebanho, assim como Jesus se dedicou incansavelmente para o bem e conduzi-lo sempre, o rebanho, para a graça, para a plenitude de vida. Esse desejo que tenham vida e que a tenham em abundância. Veja, mesmo buscando sempre a Deus, Jesus diz até aos apóstolos: olha, vocês vão ganhar até o centro.
E de fato, se vocês me seguirem e manifestar esta fé em mim, vocês têm a eternidade. Mas eu não isento ninguém das dificuldades. Não isento ninguém das dificuldades. As dificuldades nos acompanham. Tanto é que vai dizer: havereis de passar tribulações, né? Assim como os apóstolos, quando começaram a pregação, dando continuidade, veja que eles começaram a perseguição, foram presos, foram apedrejados, uns mortos, outros conseguiram escapar, foram para outras cidades, mas aonde foram, a convicção estava no coração de que Cristo de fato foi crucificado e de fato ressuscitou. Se Ele ressuscitou, então por meio da nossa fé, nosso testemunho, nosso amor, adesão a Cristo, nós também participaremos com Ele na eternidade. Então não tenham medo se aparecer dificuldades, adversidades na vida, perseguições, as pessoas que caçoam por causa da nossa persistência na fé. Não desanimem, coragem. Jesus diz: eu venci o mundo. Coragem, não tenham medo. E aí a decisão, então, de cada um. Por isso, a partir da Crisma hoje, maduros e adultos na fé, vocês devem tomar essa decisão por vocês mesmos, por vocês mesmas. Será que Jesus vai encontrar nos nossos crismandos hoje essa disposição de segui-lo? Mesmo que aparecem dificuldades na vida? Será que tem alguém com coragem aí, pode dizer, levantar e dizer: bispo, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Será que vamos encontrar aqui nos crismandos hoje, quem deseja se crismar? Será que nós vamos encontrar, padre, alguém aqui? Seria bom, né? Faz favor, vir aqui. Vitor, já começou a servir a igreja, viu? Muito obrigado. Obrigado. Você já se prontifica então para seguir a Jesus? Que bom, obrigado. Será que tem mais alguém? Será que tem mais alguém que quer seguir? Pode se levantar. Pode ficar no banco mesmo e só se pôr de pé, daí quem deseja, tá? Quiser voltar lá no banco junto com a madrinha, pode ficar junto ali. Está melhorando, né? Está melhorando. Que maravilha. Porque se ninguém levanta, padre, eu volto daí, não precisa fazer crisma, né? Não precisa, né? Por quê? Não precisa crismar ninguém, né? Mas nós encontramos pessoas de fé e que querem de fato seguir a Jesus. Então eu pergunto a vocês, crismandos, mas a resposta é bem forte, tá? Esses catequistas já treinaram com vocês, né? Que é renunciar às coisas ruins, aquelas atitudes que levam à divisão, aquelas posturas que levam a cada um de nós a abraçar o diabo, o demônio, o mal, a querer a divisão, a abandonar Jesus. Então, se vocês de fato estão dispostos, então vocês vão responder: renuncio, bem forte, tá bem? Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vocês? Renuncio. Nós vamos tirar as fotos, depois o bispo continua. Pode tirar, o bispo espera. Seguindo: para seguir a Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio.
renunciando às trevas, às coisas ruins, então significa que vocês estão com o coração livre, dispostos a querer fazer o bem e seguir a Jesus, não? Então eu pergunto agora para vocês: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Sim. Vocês creem na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Sim. Eis a alegria de manifestar a fé que o pai, a mãe ou quem fez às vezes, e alguns já adultos então tomaram a iniciativa de pedir esta graça à igreja, pedir a fé, pedir a vida eterna por meio do batismo, e agora vocês então mesmos respondendo. Eu convido toda a comunidade agora a se pôr em pé. O padre pode vir aqui junto com o bispo na frente, consegue passar aqui, não? O convite é a oração, depois o padre e o bispo, somente o padre e o bispo, os dois sacerdotes, então vão estender a mão, pedindo a graça dos 7 dons a vocês, que deverão fazer parte da vida de vocês, ajudando vocês a mantê-las sempre no bom caminho. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por gentileza, queira sentar-se. Nós vamos realizar a confirmação de cada um, de cada uma, de uma forma assim bem solene, tá? O bispo vai ungir na fronte, não é? Vai dizer o nome. Quem tem o cabelo comprido, cuide para não cobrir o nome na hora de se aproximar aqui. E o bispo então vai dizer o nome, vai dizer, ungindo na fronte, né, com óleo, que foi abençoado na Semana Santa. Vai dizer: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. E você vai responder: amém. Depois o bispo vai dizer: a paz esteja contigo. E você vai responder: e contigo também. Então vocês vão vir bem concentrados, concentradas, né? Vão perceber a graça de Deus agindo na vida de vocês. Padrinho ou madrinha vem com a mão no ombro, né, do afilhado, da afilhada, e toda a comunidade, desde o primeira, até a última, todos, mas profundo silêncio, participando
da confirmação que cada um vai receber agora, será confirmado aqui. De vocês, de fato, se estiverem com os olhos fechados aí, conseguir distinguir a voz de quem é da família ao responder aqui, porque alguém vai segurar o microfone para o bispo e depois para você, para o bispo, tá? Desde o primeiro até o último, tá bom? Do primeiro até o último. Então, bem concentrados, profundo silêncio. Quando terminar, daí se a equipe de cantos quiser cantar uma estrofe ou duas, quando terminar a crisma, daí canta, tá bom? Então vamos participar bem. E aí o fotógrafo vê aí um lugar, né, aqui atrás ou do lado, né, para tirar foto de todos e depois então para dispor, tá bem? Sempre sai um banco todo por vez, vem na fila aqui, sempre bem pertinho aqui daí, tá bem? Daí podem ficar sentados no segundo banco, a não ser que são madrinhas, né? Aí quando sai junto já o primeiro banco, todos aqui. Pode vir, padrinho, madrinha, todos pode vir aqui já o primeiro banco. Pode ficar no corredor. Quando está terminando aqui só tem um na fila aqui, dois, os outro banco já vai saindo também, tá bem? Maria Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Paz esteja contigo. E contigo também. Nicole, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Isabelle, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Jamile, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Fernanda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Eduardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Contigo também. Mateus, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Flávio, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Graciele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Isabel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Ana Carolina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Nicolas,
recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Contigo também. Breno, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Cauê, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Contigo também. Pedro Henrique, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Gabriel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Heloísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Larissa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Pedro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Gustavo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Manuela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Pietro, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Isabela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Isabela, o bispo está convidando você para você ser catequista na comunidade. O convite está feito, tá bom? Obrigado. Vitor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Vitor, o bispo está convidando você para ser padre. Tá bem? O convite está feito. Maiara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Eric, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Júlia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Guilherme, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também.
Rafaela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Guilherme, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Giovana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Cauane, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Rafaela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Mateus, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Maria Eduarda, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Josiane, mais perto. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Carolina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Bernardo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Misael, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Giana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Bianca, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Adriele, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Isabela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. E contigo também. Vocês observam que agora até o ambiente ficou perfumado, né? Tentem observar, né? Este óleo que penetra na pele de vocês, que ajuda também a brilhar a fronte de vocês, o perfume que está junto, este andar de cabeça erguida todos os dias, como cristãos felizes, católicos felizes, irradiando o bom odor de Cristo, o bom perfume de Cristo, a alegria de Cristo. Portanto, agora está em vocês levar em frente esta missão, disponibilidade sempre de promover, querer e ajudar sempre mais na evangelização. Podemos cantar.
em pé, nós vamos agora elevar os nossos pedidos, as nossas preces a Deus nosso Pai. De prece, digamos: Senhor, escutai nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Nélio e todos os bispos, para que, reunida pelo Espírito Santo, na unidade da fé e da caridade, anuncie com vigor a verdade de vosso reino, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, pelo mundo e pela comunidade, que saibamos viver a unidade, vencer as dificuldades e trabalhar pelo bem de todos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos confirmandos, seus familiares, pais e padrinhos, para que, aderindo à proposta do reino, vivam com alegria sua fé e a testemunhem com ardor missionário, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Por todos os catequistas de iniciação à vida cristã, que em sua missão de testemunhar e cultivar a vida cristã, recebam muitas bênçãos e graças de Deus, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Estamos recebendo muita chuva no Rio Grande do Sul nestes dias novamente. Algumas situações que causam preocupação. Vamos pensar em muitas lavouras nossas, em que jogamos terra, vamos devastando, e para fechar aonde tinha aqueles banhados, aqueles lamaçais, brejos, conforme os nomes que se tem em cada região. Todos aqueles micro-organismos que se fazem presente nesses ambientes. Como que estão isto? Estamos adentrando para poder usufruir de todo aquele espaço da terra? Onde estão as nascentes? Como estamos cuidando? Como estamos fazendo também esta proteção? Se a gente ir debaixo do chuveiro, quando a gente tem bastante cabelo, demora a água a cair, mas quando a gente não tem mais cabelo, cai rápido, não? Cai rápido, a água bate na nossa cabeça e cai rápido. Assim a chuva também na terra. Então vamos assim pedir às luzes do Espírito Santo como nós devemos proceder, agir no cuidado também de todo este ecossistema do cosmos, da terra, de tudo que está a nosso serviço para o bem comum. Se todas essas situações nos levam a pensar, e quem sabe aquele momento de oração profundamente, Deus fala mais forte ao nosso coração, e aí é hora da gente se ater e deixar Deus agir na gente, para a gente ver a melhor decisão do cuidado, do zelo, do querer, do amar, e desejar sempre um futuro, dias melhores. Rezemos pedindo esta graça e ao mesmo tempo recordando das pessoas idosas, enfermas que estão nas nossas casas, nos hospitais, as pessoas que já se encontram às vezes desalojadas, sem teto, e também aqueles que estão cuidando daqueles que inspiram cuidados, para que nesses sofrimentos e na dedicação e do amor ao próximo como bom samaritano, possamos sempre aprender a servir uns aos outros. Ó Pai, olhai com carinho para todo o nosso povo, nossa realidade, tenha sempre misericórdia de nós e concedei-nos a graça do bom tempo também que tanto precisamos.
Isto vos pedimos por meio de Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar, fazer a apresentação das nossas oferendas. Com o canto de número 182, neste altar da esperança. orai, irmãos e irmãs, para que a oferta da nossa família aqui reunida seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-os, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, aceitai por vossa clemência as promessas dos vossos fiéis, para que, mais perfeitamente configurados ao vosso Filho,
cresçam sem cessar como suas testemunhas, participando no memorial de sua redenção, pela qual ele nos mereceu o vosso Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. No batismo nos concedeis o dom da vida nova, fazendo-nos participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção régia do crisma, nos confirmais com o selo do Espírito Santo, fazendo-nos participantes das maravilhas de Pentecostes. Ungidos pelo Espírito e alimentados no banquete eucarístico, nós nos tornamos imagens do Cristo Senhor, para anunciar ao mundo a certeza da salvação e dar na Igreja o testemunho da fé redentora. Por isso, reunidos em assembleia festiva, para celebrar os prodígios de um novo Pentecostes, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Dom Nélio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que hoje vos dignastes confirmar com o dom do Espírito Santo e conservai-os sempre em vossa graça. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos, nossas irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. Cada um, cada família, lembre dos seus entes queridos e os tenha em seu coração, e que eles estejam participando da alegria do céu. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de Deus. Juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
sou o caminho, a verdade e a vida. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto de comunhão número 153, Senhor, vem dar-nos.
Oremos. Senhor, acompanhai sempre com a vossa bênção os que foram ungidos com o Espírito Santo e alimentados com o sacramento do vosso Filho, para que, vencidas todas as dificuldades, alegrem a vossa Igreja com uma vida santa e a façam crescer no mundo por seu amor e suas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora e São José sobre cada uma das nossas famílias, sobre todos os trabalhadores, trabalhadoras, as pessoas enfermas, e também que, do exemplo de José e Maria, todos nós possamos ter esta adesão sincera a Jesus Cristo, e mesmo que se nos apresentarem tantas situações, até desesperadoras, nós sabemos que nele estamos seguros, assim como ele estava abandonado por todos na cruz, a total e plena confiança dele no Pai. Pai, em ti está o meu espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por gentileza, queiram sentar-se um instante. O bispo convidou alguém para ser padre e alguém para ser catequista, né? Pode vir aqui pertinho do bispo, os dois, por favor, por gentileza. Venham aqui. Cadê outro microfone? Vamos com esse mesmo. Vitor, o bispo fez um convite para você. Você gostou do convite? Mais ou menos, né? Olha, mais ou menos já é alguma coisa, né? De repente, ao rezar, tem a inspiração e tudo vai ser mais, não é? Isabela, você gostou do convite para ser catequista? Gostei. Gostou, que bom. E vocês acham que eu fiz o primeiro convite, né? Eu podia ter convidado outros para outras funções aqui na comunidade, mas eu fiz o primeiro convite. Agora vocês olhem assim, ó, os colegas, pessoas que vocês conhecem, outros que ainda não conhecem direito, dos que foram crismados, crismadas, mas também da comunidade. Olha, se eu pedir aqui, vocês acham que quantos por cento já foram convidados para ajudar na igreja? 10%? 20%? 50%? Não? 70%? 80% já foi convidado. Vamos dar uma olhadinha? Então, quem está aqui, quem já foi convidado para ajudar em alguma coisa na igreja, levante a mão. Bem alto, bem alto. Se todos vocês foram convidados, padre, está sobrando liderança aqui. Todos esses que levantaram a mão estão trabalhando, estão ajudando? Ajudaram em algum momento do tempo que o senhor está aqui? Muitos. Nas comunidades. Muitos aqui que estão se crismando, que receberam hoje o sacramento, que já estão ajudando. Ótimo. Que bom. Olha que a primeira comunidade que eu encontro tanta gente que já foi convidado. Então, tem muita gente ainda que não foi convidado. Você já tinha sido convidado? Já? Está ajudando? Às vezes ajuda a arrumar o salão para as festas da igreja, né, da comunidade. Ótimo, ótimo. E você, já foi convidada? Já está ajudando? Já? Nas mesas, preparação? Então, tá bom. Então, vamos multiplicar as lideranças, né? E ser uma comunidade feliz, que participa, que ajuda. Tá bem? Mas assim mesmo tem muita gente ainda que pode ajudar, não é? Senão você vai ficar sozinho lá, né?
E quem está disposto a apoiar? Os padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a apoiar o seu afilhado, sua afilhada, e ser de fato um testemunho para eles? Te convenceu, padre? Pouco. Pouco, né? Vocês têm medo de responder ou estão assim? Será que é? Quem de fato está disposto a ajudar e ser testemunha para os seus afilhados? Será que eles podem contar com vocês? Sim. Então tá bom. Que bom. E quem não foi convidado, quem não é padrinho e madrinha, nós cada vez mais buscarmos de fato colaborar na vida da comunidade, tá bem? Vocês podem ficar os dois aqui, tá bem? Não vão fugir daqui. Tá? Depois todos os outros que foram crismadas também vão vir aqui à frente, depois tirar uma foto juntos, tá bem? E a foto vai ser assim, vem todos os que foram crismados, tiramos uma foto junto, depois primeira turma vai ficar aqui já, que é aqui da matriz, né, do Sagrado Coração, e depois, e os catequistas aqui, sempre os catequistas juntos, e depois por comunidade. Então vem a comunidade, a catequista com os crismandos da comunidade, tiramos juntos, e daí a foto vai ser sempre juntos, não vai ser individual. Sorte da catequista que tiver só um, né, ou só uma, né? Tá bom? Então vamos fazer assim, tá bem? O senhor tem mais avisos? Depois eu faço mais um convite. Amanhã, 9 horas, missa aqui na matriz, missa de Corpus Christi, né? Tá bom? Então, 9 horas da manhã. Pode, por favor. Então, obrigado, irmãos e irmãs que vieram celebrar, e também, estimados crismandos e crismandas, Deus abençoe a todos vocês e que possam seguir Jesus, caminho, verdade e vida, nesse mundo, no nosso mundo, na nossa realidade. Vocês aceitaram Jesus na vida de vocês, no coração de vocês, e agora estão aí maduros, confirmados na fé e também na esperança de ajudar nesse mundo, nessa realidade aí. Obrigado a todos vós. Agradecemos também os catequistas, todas as catequistas que trabalharam nas suas comunidades, ajudando os adolescentes para que hoje pudessem receber o sacramento da confirmação. E aqui na paróquia também agradecemos nossos catequistas que se empenham, e nas comunidades também se empenham para ajudar as nossas crianças, para caminharem no caminho de Jesus. E assim os pais também que ajudam os seus filhos, suas filhas, e isso é muito bonito e preciso e importante para todos nós, principalmente para a igreja, e para que o bem aconteça no nosso mundo, na nossa realidade. Muito obrigado. Então amanhã, às 9 horas, nós temos a missa de Corpus Christi, Corpo de Deus, dia santo. Vamos rezar bastante e pedindo a graça de nosso Deus para nos ajudar e nos acompanhar na nossa vida. Na última vez que eu estive aqui, eu pedi se vocês iam cuidar bem do padre, né? Vocês estão cuidando bem? Estão cuidando bem do padre? Estão fazendo o padre ficar sempre feliz, de dar risada? Isso precisa manter a alegria, né? E vocês ajudarem, sempre, sempre. Também ajudar
a questão de manutenção dos cuidados, né? Sempre todos sentirmos comprometidos a cuidar, tá? Depois, na hora da foto, para sair a foto bem bonita e todos sorrindo, o bispo vai dizer assim: dízimo em dia, e vocês vão responder com alegria. Depois eu vou falar com alegria e vocês vão responder dízimo em dia. Tá bem? Gravaram? Quando que é o dia do padroeiro de vocês? Que dia? 20, esse ano, 27 de junho. 27 de junho. O bispo convidou todos os padres para vir aqui e a gente rezar missa aqui no dia 27 de junho. Uma sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, todos os padres estaremos aqui, 9 horas começa a missa. Depois da missa, termina a missa, já segue 1 hora de adoração ao Santíssimo. Então, nós vamos vir aqui no bispo, os padres, para rezar. Porque é dia em todo o mundo, já faz muitos anos que se faz isso. É dia de rezar pela santificação do clero. Vocês querem padres, sacerdotes cada vez mais santos. Então, vocês estão convidados neste dia, apostolado da oração, Legião de Maria, né? Então, a gente fez um material para todas as paróquias, comunidades, de passar 1 hora em adoração ao Santíssimo, rezando pela santificação do clero. Então, nós vamos estar aqui, os padres, o bispo, a missa às 9 horas, 10 horas começa a adoração ao Santíssimo aqui, daí 2 padres vão conduzir, né? O bispo vai também participar aqui da adoração, até às 11. Aliás, isso, das 9 às 10 missa, das 10 às 11 adoração ao Santíssimo, e depois já conversamos o ano passado, o início desse ano passado, com o conselho aqui, se estariam dispostos a dar o almoço para os padres, daí os padres ficam a almoçar aqui, com muita simplicidade, né? E o conselho aqui, na época, aceitou, então faz e oferece o almoço, né? Todas as paróquias, quando tem o encontro do clero, deve ser um momento de alegria, tá? E nunca pode ser um peso se precisar dar almoço para o clero, nunca pode ser um peso, né? Então, fazer isso com alegria. Tem a equipe que vai servir, aí o almoço, depois os padres se reúnem aqui na casa paroquial, né? Para o almoço. Não vai ser almoço servido assim, nem para lucro, nem para ninguém, né? Vai ser somente para o clero, então, o que foi combinado na época com o conselho aqui, tá bem? Então, dia de santificação do clero. Se você está numa capela, e pode lá, 8 da noite, 7 da noite, ou 7 da manhã, reunir a comunidade, tem o Santíssimo, né? O ministro põe o Santíssimo sobre o altar, num corporal, e passam, tem um material que a gente deixa aqui, é só pegar mais, o padre traz sexta-feira de Cruz Alta, né? Pelo menos um folheto, 2, para ajudar a rezar, tá bem? Então, ajudem a rezar pela nossa santificação, tá bem? Convidada para vir à missa e à adoração aqui, a comunidade também, quem deseja e pode naquele horário, né? Está convidado para vir aqui com os padres, com o bispo, e rezar a Santa Missa, participar da Santa Missa e também fazer 1 hora de adoração ao Santíssimo, tá bem? Mais alguma coisa? Só isso? Tá bom, chega por hoje, né? Chega. Tá bem. A bênção final, né? Onde estão os nossos catequistas? Venham primeiro os catequistas aqui pertinho, na frente, os catequistas. Catequistas de todas as etapas, não só dos que foram crismados hoje, mas podem vir todos os catequistas que estão aqui, de todas as etapas das comunidades. Quero renovar aqui o que o padre já falou, um agradecimento a todos os nossos catequistas, todas as lideranças, nas capelas, nas comunidades, aqui na Matriz, que estão sempre colaborando, cuidando,
e ajudando também a rezar e também colaborando para o bom andamento da evangelização. O Senhor esteja convosco. Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez seus filhos adotivos quando renascestes da água e do Espírito Santo, vos abençoe e vos conserve dignos do seu amor de Pai. Amém. Jesus Cristo, Filho unigênito, que prometeu a perene presença do Espírito da verdade na Igreja, vos abençoe e vos confirme com sua força na profissão da verdadeira fé. Amém. O Espírito Santo, que acendeu o fogo do amor no coração dos discípulos, vos abençoe e, congregados na unidade, vos conduza sem tropeço às alegrias do reino de Deus. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Viva os nossos catequistas! Viva! Nossos confirmados, confirmadas! Crismados, crismadas já venham aqui. Quem de maior estatura nos degraus mais de cima, de menor estatura embaixo. A comunidade pode se assentar.